Olá, pessoal! É prazeroso estar com vocês nesse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Viaje nas trilhas da literatura, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, continuamos focados em comemorar o Dia do Leitor, que tem data marcada em 7 de janeiro. E temos a satisfação de compartilhar vivências de leitura e experiências prazerosas sobre livros e também da influência na formação de novos leitores. Até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles, para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. Às vezes pego até 2 livros para ler durante os 10 dias, que é o limite da biblioteca, até mesmo para incentivar os meus filhos, sobrinhos e quem mais está à minha volta. No ambiente familiar e na escola, é importante que os livros estejam com acesso fácil. A outra coisa é manter os livros ao alcance das crianças. Elas precisam ter acesso aos livros, precisa estar fácil para elas encontrarem. E essa organização dos livros, ela tem que fazer sentido para quem usa aquele espaço. Então, em casa, se as crianças gostam de separar os livros por título, por tamanho, por experiência de leitura, a família vai escolher como eles vão estar organizados, não precisa ser como na biblioteca. E na escola, a classificação da biblioteca também não precisa ser aquela tradicional, ela pode ser a classificação que os leitores daquela biblioteca veem sentido. O ambiente familiar tem influência fundamental na formação de novos leitores e na aquisição do gosto pela leitura. E que eles não tinham o que eu tive na minha casa, que é exemplos de pessoas lendo, procurando, se interessando. Então não existe nada que substitui o exemplo, o incentivo, o exemplo dentro de casa. Então, se eu posso dar um conselho, é isso. A pessoa, mesmo que seja um jornal, uma matéria, um assunto que te interessa, e de preferência um livro, quer dizer, esse exemplo é uma coisa que é o que mais incentiva o interesse pela leitura para o seu filho. E obviamente, acho que tudo, no fundo, qualquer atividade que estimule a criatividade, um museu, um passeio, uma feira de leitura, uma feira do livro, eu acho que esse esforço tem que ter dos pais mesmo, que nunca é tarde para ter esse hábito, mesmo que ele não tenha muito hábito de leitura, mas esse esforço de ir numa feira, num museu, são coisas que também despertam a curiosidade para a busca da leitura. E é importante o acesso a gêneros literários diversificados para a formação de leitores com uma consciência crítica e capacidade de refletir sobre a própria vida. Então esse ler variado é você poder fazer essa leitura em conjunto, em família, e também com gêneros distintos de leitura, não apenas um tipo de literatura, porque a variedade, assim como um dos valores desse projeto, que é a diversidade, é fundamental. A gente só se estrutura na nossa relação com o outro. A gente não se estrutura unicamente só conosco, a gente precisa ter o outro também como uma medida da nossa estatura no mundo. Já que estamos falando na formação de leitores, nada melhor que conversar com um cara que é apaixonado por livros. O nosso convidado dessa edição é Gabriel Zumerli, advogado aqui de Linhares. Gabriel tem uma admirável trajetória de leitura de bons livros que influenciaram sua vida, a escolha da carreira profissional e o desenvolvimento da sua forma mais humana de enxergar a realidade e enxergar o convívio com as outras pessoas. A leitura ela vai te humanizar porque você vai passar a entender o outro de uma forma muito mais humana, entender que aquela pessoa sofre também como você, que ela tem sonhos, lutas. Então,
a leitura, quem está chegando agora, a importância da leitura é essa. Principalmente para quem vai para a área de humanas, você tem que entender esse tato que precisa você conhecer não só a parte técnica, mas principalmente a parte que envolve o ser humano, que é o mais importante de tudo. É com as palavras do advogado Gabriel que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim Pará Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim Pará Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Dando sequência à nossa proposta de aproveitar esse início de 2020 para colocar em prática metas de leitura, vou continuar fazendo algumas sugestões para vocês colocarem a leitura na ordem do dia e manter o livro como companheiro de caminhada, desde agora. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, pessoal! Nesta edição de 18 de janeiro de 2020, a terceira desse ano, vamos continuar falando de metas para o ano que se inicia e com nosso foco no hábito de leitura de bons e prazerosos livros. Portanto, vamos juntos com mais 3 dicas de leitura. Crie o cantinho de leitura em casa. Faça em casa o chamado cantinho da leitura. Assim como você organiza sua casa, locais tão arrumadinhos e decorados, para colocar aparelhos de TV, entre outros aparelhos, organize espaços que sejam confortáveis para a sua leitura individual ou para ler para as crianças. Comece por leituras mais fáceis. Se você quer adquirir o hábito da leitura, evite frustrações e comece com leituras mais fáceis. Vá evoluindo gradativamente e estabeleça metas para não desanimar. Tenha horários específicos para a leitura. Estabeleça um horário ou um dia da semana para ler. Assim, essa prática fará parte da sua rotina diária ou semanal. Nesses momentos, deixe de lado o celular, não acesse as redes sociais e esqueça um pouco o mundo lá fora. É seu momento de leitura e de abstração. Olha, pessoal, essas dicas que nós estamos passando nessas edições estão nesse livro aqui, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria. Vocês podem comprar esse livro através do Zap 27 9935 9163. Outra dica importante: caso você tenha dificuldade para comprar livros, procure a biblioteca da sua cidade. Leve seus documentos pessoais e comprovante de residência. Terá acesso gratuito ao interessante mundo da literatura. Então, até a próxima edição com mais 3 dicas sobre bons hábitos de leitura para começar o ano de 2020. Permita que o livro faça parte da sua vida. E nas trilhas desse papo de leitura, vamos compartilhar a experiência da escritora Elisa Salomon, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né, fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto, acorda. Ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados. E de leitura em leitura, contamos com a participação da estudante ilharense Tainara, representante de uma nova geração que adora livros, na coluna Dica de Livro desta edição. Eu li esse livro da Karina Risse, Procura-se um Marido. Bom, é uma história muito legal que fala da principal, Alice de Bragança Lima,
que perde o avô, porque ela era muito rebelde, gastava dinheiro pacas, e o avô dela morreu e não queria deixar a herança dela para que ela acabasse com a herança de um dia para o outro. Então, ele desafortuna ela para que ela possa começar do começo como uma secretária na empresa dele, e ela conhece Maximiliano de Cassani. Os dois se trombam num elevador e eles começam a conversar e se apaixonam. O Procura-se o Marido pegou e ela, para poder recuperar a herança, ela simplesmente colocou no anúncio no jornal para poder recuperar, que ela fez várias entrevistas, só que nenhuma se encaixava no perfil. Ele, para poder conseguir uma promoção na empresa que era dona, ela foi se encontrar com ele, e os dois tiveram um acordo de pelo menos 1 ano, os dois ser casados, mas aconteceu tudo ao contrário. Os dois acabaram se apaixonando e se divorciaram. Como os dois já queriam ficar juntos, casaram de novo, num casamento que já está no 2º livro. O contato com os livros proporciona vivenciar experiências bastante interessantes. Com Renata Bonfim, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Vamos que vamos! Literatura é experiência, então ler, conhecer, o gostar vem daí. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E muitas vezes os preconceitos, eles são alavancas, assim, são freios, né? Eles impedem o desenvolvimento. Então, como professora, eu sempre busquei mostrar aos meus alunos a função da arte. A arte, especialmente a literatura, ela é muito importante, como diz o Antônio Cândido, né? Ela é um sonho acordado das civilizações. Ela trabalha, ela tem uma função terapêutica, ela tem uma função de ampliar o nosso horizonte de conhecimento, o nosso horizonte vocabular. Quem tem a literatura assim como um hábito, fala melhor, consegue se colocar melhor na vida porque consegue argumentar. E quem não argumenta, o argumento de quem não tem argumento é a violência. Então nós precisamos da palavra. É com a participação de Renata Bonfim que finalizamos a 2ª parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista desta edição com o advogado Gabriel Zumerli, aqui de Linhares. Como é que começou o livro na sua vida, Gabriel? Desde muito cedo. Na verdade, eu posso dizer que eu sou até um privilegiado, porque eu tive acesso a leituras desde de criança pequena, aonde que a minha família sempre tinha na nossa residência uma biblioteca pequena, mas esse acesso à biblioteca me ajudou bastante. Mas também posso agregar isso que na escola, no ensino fundamental, eu tive professores maravilhosos que me incentivaram a leitura, hábito de escrever na época de ensino fundamental. Então esse binômio escola e família foi fundamental para esse hábito de leitura hoje. Tem um professor, uma professora que marcou esse início seu lá? Olha, jardim de infância geralmente é um aprendizado ainda lúdico. Mas no ensino fundamental, a professora Célia, aqui da Lagoa do Meio, hoje já aposentada, Célia Garcia, ela foi uma grande incentivadora no início. Qual é a escola? Foi no Jerônimo Monteiro. No Jerônimo Monteiro. Ah, tá. E nesse período, Gabriel, tem um livro, assim, um personagem que marcou essa trajetória sua? Sempre fica, né? Infantil, como eu tive um acesso de literatura infantil, depois juvenil, e depois o conhecimento da literatura contemporânea e clássica, né? Infantil, o Menino Maluquinho, por volta dos anos 90, 91. Do Ziraldo. Que marcou época, né? Marcou época, uma literatura fantástica. E logo no juvenil, infanto-juvenil, Meu Pé de Laranja Lima, que é do Mário Vasconcelos, né? Exatamente. Um livro também... Que é outro clássico dessa também. fase. E a série Vagalume, que é aquela coleção
que acho que a editora Ática que tinha na época. Eu sei. Tinha muita força, o outro lado da ilha, a Ilha Perdida. Né, o Rapto, na verdade, a coleção Vagalume era uma viagem mesmo. Era uma viagem. E era infanto-juvenil. Isso. E estimulou, acho que, uma geração inteira. E mais para frente na vida adulta? Bem, eu não posso nomear um, porque pela estrada de leituras eu tenho várias formações. Posso mencioná-los que a obra do Fyodor Dostoiévski, o escritor russo, principalmente os seus grandes romances polifônicos, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Os Demônios e talvez até mesmo alguns contos, são ímpares na minha formação como leitor, principalmente porque os seus personagens trabalham todas as fraquezas humanas e seus anseios, sofrimentos, né? Então, Dostoiévski foi um grande clássico. Mas também falando de teatro, William Shakespeare. O Shakespeare. Shakespeare, principalmente suas tragédias e suas comédias. Então, Hamlet, para mim, foi uma grande peça. O Rei Lear foi uma grande peça. Né, que maravilhoso. O envelhecimento sem sabedoria. Então, exatamente. E o Hamlet, pela força do personagem, que toma a tomada de consciência sobre a busca de realmente quem é o ser que tem que se buscar, sem a falsidade. É um trama político, então é muito interessante. Rapaz, eu tive a satisfação de assistir a peça O Rei Lear com o Tarcísio Meira. Que maravilha. Em Vitória, mais ou menos 3 anos atrás, lá no Teatro da UFES, ali em Jardim da Penha, né? Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski, o Raskolnikov, né? Raskolnikov é um personagem muito clássico complexo para quem é advogado, né? Quem gosta de é um livro que, na verdade, tem um trama psicológico, mas ele é uma psicologia jurídica, porque pela primeira vez o crime em si, somente por direito penal, o crime em si, que era o foco do ato, passou-se para o personagem. Por que cometeu o crime? Quais são as sensações que levam a cometer um crime? Então, que direito ele tinha de cometer aquele crime? E chega àquela conclusão que não existe um homem totalmente bom e totalmente ruim. Essa mescla. Então é um livro que antecipou muitas teses, principalmente deixou de pegar o foco só do crime e passou-se a buscar também o porquê que acontecem esses crimes, né? É um trabalho psicológico muito grande que foi influenciado até por Freud depois. E ele faz uma revisão de culpa importante, né? Uma revisão de consciência. Quem tem essa tomada de consciência, quem tem essa tomada de consciência também é o próprio Hamlet, que é um personagem que ele se finge de louco para ver Polônio, que é um dos personagens da peça, que finge que é o bajulador. Então, o rei Cláudio, que faz o assassinato do seu pai, que é o mesmo nome, Hamlet, né? Isso. Antígona, de Sófocles, também, que é outra questão de direito. São personagens marcantes na literatura. Porque busca entre o justo e o injusto, a legalidade. Enterro, que é onde que Antígona, né? Ela quer enterrar o irmão, mas Creonte, que é então o governador, não permite, que é que os abutres comem. E Antígona vai lutar a peça de teatro toda para poder ter o direito. A pergunta jurídica é: até onde as leis do governo sobrepõem as leis da natureza de enterrar dignamente uma pessoa? Então, esse imbricamento entre direito e literatura está muito arraigado. O processo do Franz Kafka também Kafka era advogado, inclusive, né? Discute muito essa questão. O emparedamento jurídico, como o cidadão vai ter que alcançar o castelo, o cidadão tenta todo tempo entrar nesse castelo para chegar ao rei e não consegue, passa-se vidas. E o processo, o condenado, preso, condenado sem saber o porquê. Então, essa discussão que infelizmente ainda é comum na justiça brasileira, né, Gabriel? Comum, verdade. De que forma que esse hábito de leitura seu interferiu na sua escolha pelo curso de Direito? Bem, a minha formação... Direito depende muito da leitura, né, Gabriel? A minha formação é de humanas. Gosto muito do tema, gosto desse aprofundamento. Então, hoje, a base, eu devo tudo à leitura. Então, o caminho foi natural. A busca da palavra, a busca da leitura, o autoconhecimento e o direito, porque está inerente também à leitura. Então, foi uma coisa gradativa que foi se adaptando. Não sei se eu que descobri o direito ou foi o direito que me descobriu, mas enfim, Tem outros advogados na família, Gabriel? Não. A minha formação, eu tenho irmãs na área pedagógica. Na área de educação? Na área de educação. Eu também tenho praticamente toda a minha família, porque eu sou de uma época que praticamente não tinha professor homem, né? Professor era tudo do sexo feminino. Todas as minhas irmãs foram professoras e eu e o irmão, que tem 3 anos a mais que eu. Todo mundo professor de uma forma ou de outra, fazia uma ou outra coisa, mas sempre ali com foco na educação. Como é que é seu hábito de leitura hoje, Gabriel?
Você lê todos os dias, você acorda de manhã, lê, você lê antes de dormir à noite, como é que está acontecendo? Eu divido em duas partes. Quando eu vou, bem, durante o dia, pela questão da vida profissional, a minha leitura é técnica. É uma leitura voltada à doutrina, jurisprudências, peticionamento, a releitura do que você escreve, a leitura das peças dos outros colegas, quando você tem que fazer uma eventual defesa ou recurso. E a leitura fora do mundo jurídico, eu destino sempre à noite. É a hora que eu tiro de 40 minutos a uma hora, aonde que eu faço as minhas leituras. Escolho o livro da semana que eu quero ler, se aprofundar, ou reler, se for um clássico, você está sempre relendo. Eu sei. Então esse que é meu hábito, é uma vez à noite. Finais de semana, geralmente eu tenho um tempo maior, eu consigo, o que eu tenho de atrasado, eu consigo terminar a leitura. Porque é importante, Gabriel, a gente falar isso, até para que nosso telespectador entenda, né? Que é bom você estabelecer uma rotina de leitura, né? Eu sempre faço a sugestão, através do nosso programa, né, Sim para a Literatura, das nossas idas às escolas, que a pessoa tenha contato com o livro todos os dias, né? Estabeleça ali, eu vou ler 30 minutos por dia, ou eu vou ler 10 páginas de um livro, ou dependendo do tamanho do capítulo, né? Cada dia eu vou ler um capítulo do livro, para que aquilo entre no seu cotidiano mesmo. Eu digo, como comer, beber e dormir. O hábito é fundamental em qualquer coisa na vida. Através do hábito, cria-se a disciplina e você passa a ter o prazer. Porque a leitura, acima de tudo, tem que ter prazer no que você faz. Então, e a gente tem que sempre lembrar que o domínio da linguagem, o acúmulo de conhecimentos é que denota o limite do seu mundo. Então, é a partir deste momento da leitura que você vai acumulando ao longo da sua vida, é que você se torna uma pessoa melhor, onde você vai ter discernimento para poder verificar que nem tudo que te mostra é verdade, que nem todo mundo é 100% bom. Então, através da leitura, a questão do hábito da leitura, nem que seja pouquinho, mas todo dia tem que ter o hábito. Você é um profissional que precisa de muita abstração, né, no momento que você está exercendo sua atividade. Esse cotidiano com os livros, desde a infância, passando pela adolescência, contribuiu com isso? Para você parar determinados momentos e concentrar a sua atenção? Eu devo tudo à leitura. A leitura que me deu uma profissão, a leitura que me deu conhecimento, a leitura que me permite ter meu senso crítico sobre o que eu vejo, o que eu ouço, e através da leitura ela me permite essa comunicação com terceiros, eu me sensibilizar com o outro, porque a literatura, acima de tudo, ela tenta humanizar você. Então, o texto de lei é muito frio, e é a hora de você transcrever, na hora de você conversar com o seu eventual cliente, você precisa ter a sensibilidade de entendê-lo, que ali tem uma pessoa que sofre, tem sentimentos, e então a importância da leitura é fundamental nesse mundo acadêmico e jurídico. Essa correria do dia a dia, né, Gabriel? Às vezes faz com que a gente... parece que a gente vai abrindo umas gavetas lá no cérebro da gente e vai deixando guardado lá algumas coisas que são importantes para manter essa relação de humanidade com o outro, né? Eu acho que a leitura faz com que essas gavetas sejam abertas e fechadas o tempo inteiro. Porque a leitura mexe muito com a gente, né? O hábito, né? Através do hábito da leitura, você vai acumulando uma fonte de conhecimentos. E esses conhecimentos, como a nossa vida é complexa, a sociedade é complexa, você adentra diante de pessoas com diversas personalidades. E a força desse conhecimento é que você vai saber fazer o trato com ela. São pessoas arrogantes, pessoas que são muito simpáticas, doces, e através dessa acúmulo de conhecimentos que você teve por meio da leitura, que é um dos canais de conhecimento, você vai conseguir superar com muita mais facilidade esse contato. Gabriel, para a gente finalizar esse encontro, já agradecendo, né, depois de tantas possibilidades, a gente acabou construindo essa possibilidade de estar aqui. Por que é importante popularizar o livro? Bem, o livro, o acesso que o livro tem à população, aqui no Brasil, melhorou bastante. Só que o livro, através do conhecimento hoje, nós precisamos fazer o quê? Desconectar-se do mundo tecnológico. Vivemos uma sociedade muito conectada, televisões são ligadas à internet, o celular é 24 horas com milhões de informações. A leitura, por meio da leitura, é o momento que você se desconecta da fora. É o momento que você vai adquirir o seu conhecimento e dali, através desse acúmulo de informações que você vai adquirindo, é que você passa a se tornar uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais democrática e participativa num país tão carente de conhecimento. Gabriel, muito obrigado
por ter vindo ao programa Sim para a Literatura. As portas estão abertas aqui. Agradeço o convite. Para a sua participação. Tá bom? Te agradeço o convite. O ato da leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente, né? Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo, né, da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo. É com as sábias palavras do professor Orlando Lopes que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.